Você começa o seu treino na academia, achando que a melhor coisa do mundo que pode acontecer com você nas primeiras semanas de treino é ver aquele peso na balança abaixar. Vou falar para você que você está completamente errado. Porque o que você tem que buscar na academia, na verdade, é diminuir o seu percentual de gordura. Esse é o verdadeiro emagrecimento que todo mundo quer. A ausência de massa muscular, ela é muito prejudicial para nós seres humanos. Então, como é um processo de emagrecimento dentro da academia? Você vai estimular o ganho de massa muscular e, ao mesmo tempo, você vai fazer com que o seu treino queime muitas calorias para que a sua gordura vá diminuindo ao longo do tempo. Quando a gente fala sobre treino de emagrecimento dentro da academia, a gente tem que levar em consideração todas essas variáveis, que é o treino de força, o treino aeróbico e como fazer isso da melhor forma possível para que você ganhe mais massa muscular e perca o máximo de gordura possível dentro desse processo. Então, primeiro, o que a gente tem que focar aqui? É em fazer cardio, é em fazer musculação? Você precisa focar na musculação. Sempre que você chegar na academia, a primeira coisa que você vai fazer é começar o treino de musculação primeiro. Porque, para quem ainda acha que o cardio ele queima mais gordura que a musculação, pensa, quanto mais força você faz, mais energia você gasta. Então, na realidade, o que você precisa é de um treino muito bom de musculação para fazer com que esse processo de perda de gordura seja mais acelerado possível. A gente vai falar de cardio ainda nesse vídeo, só que mais para frente. O cardio também é importante. Mas ainda falando do tempo é sobre o treino de musculação. O seu treino ele precisa ser desenvolvido de forma com que ele potencialize tanto o ganho de massa muscular quanto a perda de gordura ao mesmo tempo. Está muito acima do peso, tá? Ou se você está com aquela gordurinha indesejável, a primeira coisa que você precisa mudar no seu treino é parar de ficar dando muita prioridade para exercícios mais isolados. Então, por exemplo, sabe aquela rosca direta, aquele exercício aqui, ó? Ele é um bom exercício, só que ele é um exercício com baixa queima calórica, tá? E o que seria um exercício de alta queima calórica, que vai fazer você queimar muita caloria e executar aquele exercício? É o que a gente chama de exercícios multiarticulares. Então eu vou dar alguns exemplos de exercícios multiarticulares, que são os exercícios que você precisa priorizar no seu treino. Então, por exemplo, agachamento com barra, pode ser agachamento na máquina também, supino com barra, puxadas, remadas, levantamento terra. Esses exercícios usam mais de uma articulação, por isso do nome multiarticulares. E nesse processo de execução do exercício, você usa muitos músculos ao mesmo tempo. E quando você ainda faz esse uso de muitos músculos ao mesmo tempo dentro de um exercício, você consegue queimar mais calorias porque você está usando mais músculos. Entende que a matemática é uma soma de mais com mais aqui? Quanto mais músculo você usa dentro de um exercício, mais caloria você gasta. Isso é um processo simples de entender. Lembra, não estou falando que é para você deixar de fazer exercícios monoarticulares, né? Que seria, por exemplo, aquele tríceps no cabo, ou até a própria rosca direta, aquela elevação lateral. Não é isso que eu estou falando. Só estou falando que se você está buscando emagrecer o mais rápido possível, você deveria priorizar exercícios multiarticulares nessa etapa do seu treinamento. E aí, conforme você for ficando com a musculatura mais aparente, aí sim é hora de começar a usar e abusar mais desses exercícios específicos e direcionados para um determinado músculo. Uma outra coisa que o seu treinamento de musculação precisa ter é intensidade. Você tem que começar a série já fazendo careta. O bicho tem que pegar desde a primeira repetição, cara. Então se tá lá para você fazer o 3 de 10, que é o que muita gente acha que não serve para nada, né, esse 3 de 10. Na verdade, ele só não serve se você não fizer ele de forma intensa. E como que a gente faz ele de forma intensa? Primeiro, você precisa ajustar a sua técnica, tá? Para você não se lesionar no longo prazo, que é muito importante. E tem que levantar o máximo de peso possível para a melhor técnica possível. Então você não vai roubar, tá? Não vai confundir treinar intenso, treinar pesado, com colocar um peso que você vai roubar durante a execução. Não é isso. Se você está fazendo isso, você está fazendo errado, inclusive, porque o emagrecimento é um processo de longo prazo. E se você não treinar de forma correta, com a biomecânica aplicada para esses casos, você vai se machucar ao longo do processo e aí você não vai conseguir emagrecer. Então treinar intenso é a máxima carga que você conseguir para a melhor técnica possível dentro do exercício. Então vai fazer aquele agachamento com barra, que é um exercício um pouco complexo, faz ele bem feito e coloca o máximo de carga para a melhor técnica possível durante a execução do exercício. Priorize muito exercícios que você consiga gastar muita energia, como por exemplo o agachamento,
levantamento terra, supino. Só que sem fazer cagada, hein? Sem querer ficar roubando e achar que tá abalando, hein? Se você quer aprender como treinar com intensidade, da forma correta, de maneira segura, eu vou deixar aqui embaixo o link da minha consultoria, que aqui eu consigo montar tudo para você, desde estratégias de treinamento, como treinar, te ensino tudo passo a passo, tintim por tintim, para você não ficar se preocupando com isso, tá? Link tá aqui na descrição. E agora a gente vai falar também sobre o cardio. Cardio é o seguinte, não é só a caminhadinha da vovó. Todo mundo acha que o cardio é só, acabou o treino de musculação, vou subir aqui na esteira e ver o tempo passar, uma hora vai acabar e eu vou para minha casa. Não é assim que funciona. Cardio, ele é um processo importante também dentro do processo de emagrecimento. É ele que vai potencializar a sua queima de gordura, o uso da gordura ali. Então o seu cardio, ele também precisa ser pensado e tem que se usar uma certa intensidade nele, também com ele. Além de que, cardio, a gente tem várias formas de fazer. Você pode fazer um HIIT, que seria um treino mais curto de cardio, só que a intensidade lá em cima. Você pode fazer sim, um treino mais contínuo e não com tanta intensidade assim. Só que você precisa ficar por mais tempo fazendo esse cardio para ele ser eficiente de fato. Mas lembre-se, o primeiro você faz a musculação e depois você vai para o cardio, porque o cardio ele vai entrar como uma estratégia mais para potencializar a perda de gordura que você já teve na musculação, tá? Então aquela história de que só funciona um cardio depois de 20 minutos que você começa a queimar caloria, blá blá blá, não é bem assim, tá? Isso não é verdade, isso na verdade é um mito. Então por isso que é bom você priorizar a musculação primeiro e depois você vai fazer aquele cardio bem direcionado. Se você for fazer um cardio contínuo aí, eu recomendo de 30 minutos para cima aí, 3 vezes na semana. Ou se você for fazer um HIIT, um treino HIIT aí de 10 a 15 minutos, está de bom tamanho também. Dito isso, a gente também consegue treinar o cardio em um horário separado da musculação ou no mesmo horário. Quando a gente faz isso no mesmo horário, a gente chama isso de treinamento concorrente. Eu mesmo uso muito com os meus alunos e uso comigo também, porque é o que a minha rotina me permite fazer. Agora, para quem não é muito fã de fazer treinos intensos, você pode fazer o cardio contínuo. Então você faz aquela sua musculação bem feita, musculação bem intensa. Inclusive, diga-se de passagem aqui, a musculação é o tipo de exercício que você pode treinar com mais intensidade de forma mais segura possível, porque você consegue controlar todas as variáveis, consegue controlar a execução, tempo, carga, você consegue controlar tudo. E depois você faz um cardio menos intenso, mas aí a minha recomendação é que você faça um tempo maior para fazer esse cardio, né? Então ali eu recomendo de 30 a 40 minutos. Vamos fazer um resumão legal aqui desse vídeo agora? Primeiro, você precisa fazer musculação bem feita e bem intensa para ter um bom resultado. Dentro do seu treino de musculação, você precisa focar exercícios multiarticulares. Você vai priorizar exercícios monoarticulares num outro processo mais para frente, quando você tiver menos gordura e mais massa muscular aparente. Seu treino de musculação ele precisa ser intenso, mas treinar intenso não é treinar de forma burra, é treinar de forma inteligente, fazendo os exercícios da maneira correta, com o máximo de peso que você pode fazer sem comprometer a sua execução. Treinar cardio na mesma sessão de treino pode e deve, o nome disso é treinamento concorrente, e isso vai potencializar o seu ganho de massa muscular, que é o que você quer, e vai diminuir a sua gordura, que é o que você também quer. Ou seja, quando a gente diz em termos de abaixar o percentual de gordura, que é o emagrecimento ideal, é isso que a gente quer fazer. Então, como exemplo, você pode fazer um treino de musculação muito intenso e fazer um HIIT logo em seguida, você vai economizar tempo fazendo isso. Ou você pode também fazer um treino intenso de musculação e fazer o cardio logo na sequência, um cardio mais duradouro, um pouco mais longo e menos intenso. No geral, treino intenso, faça força, faça cardio, isso só vai fazer bem para a sua saúde, vai diminuir o seu percentual de gordura e você vai ter os melhores resultados estéticos, tá?